Aí, maravilha, estamos online aí, grande Rafão, parceiro dos treinos, né, dos projetos, Rumo aos em 15%. aos 15%, né? Eu tenho um amigo lá em Londrina, ele é médico, ele acha que eu não consigo chegar aos 15, né? Eu falei, ó, eu vou conversar com o Rafão que ele vai me motivar, né? É, uma das funções nossas é essa, né? É fazer a pessoa acreditar no objetivo. Mas quase chegamos, hein? A gente Foi, quase chegamos chegou, né? a 15 ponto. Você tem as avaliações aí? Eu não lembro, mas foi quase, hein? Foi um tempo de muito treino, né? Junto com o Foi, Ciro Bros, eu vou mandar foi. para ele depois a nossa conversa aqui, que ele não tem Cirão feito. esses dias apareceu lá no Sesc ainda. Dá um oi. Rapaz, eu tô doido, daqui uns tempos eu quero voltar, sabe? Foi uma época, assim, de melhor resultados que eu tive, né? A academia está igual lá, voltada ao funcional, com as mesmas máquinas, o mesmo layout, mudou alguma coisa? Olha, a gente está, aos poucos, o Sesc Paraná ele está mudando um pouquinho o layout, a forma de trabalhar. Lógico, ainda não tem, tipo assim, os princípios do treinamento que o Sesc adota não foram deixados de lado, mas a gente está tentando acompanhar o mercado também. Então, o Sesc Paraná, ele está investindo, né? Nós já recebemos alguns equipamentos, vamos receber mais. Então, dentro da lógica de treinamento, mas, lógico, acompanhando tudo que tem de novo no mercado, né? Então, tá bem Bacana. bacana. A gente tá chegando, chegou um remo, por exemplo, chegou um remo lá esses tempos. Não sei se você já brincou em um. Ele parece um Não, remo mesmo, só que ele é um simulador de remo e a galera tem gostado. Dá um desgaste, queima bastante caloria, então o que queima caloria a galera já curte, né? olha aí, a gente já tem alguém que está aqui mandando, aí, Rafão, a Maurina Tozawa. Ela faz aí, ela treina Ah, com. A Maurina foi aluna nossa lá, pode voltar, viu, Maurina? Sentimos sua falta. Bacana, cara. Eu vou falar para você que eu comecei os meus treinos assim, um pouco atrasado. Eu comecei com 30 anos, já um pouco entregando aqui a idade, e eu comecei lá no Sesc, sabe? Eu acho que a academia ainda era terceirizada, salvo engano, né? Aí eu treinei com o Jorjão, com o Adão bastante tempo, né? Mas eu tenho saudade do Adão, eu tenho que encontrar ele. Ele tem uma academia lá no Lar Paraná. A É, gente ele é a lenda viva da educação física na cidade, né? Tem que grande, achar ele. É, bacana, né? era um E tempo que a academia do Sesc era terceirizada ainda, né? Então, foi eu também fui sessionário lá. Um pouco antes de entrar no Sesc, eu fui sessionário, trabalhei como sessionário. bacana. E a gente estava falando aqui, Rafão, sobre os cuidados. Primeiro, um pouco vamos falar sobre o SESC, né? Que eu acho interessante aí. Depois vai ficar a live para quem eu vou colocar um nome bacana aqui. De repente alguém passa e quer tirar alguma informação. A academia está funcionando em horário reduzido, você estava comentando? Isso, nós temos, na verdade, o horário em si total de funcionamento reduziu muito pouco, porém, nós estamos trabalhando com horário blocado, né? Então, nós temos uma limitação de pessoas por turma, então, turmas de 1 hora, a gente atende até no máximo 26 pessoas, baseado no decreto municipal e também em algumas normas do próprio SESC Paraná, né? Então, a gente consegue atender até 26 pessoas por horário, mantendo um nível mínimo aí de segurança. Então, na Uhum. verdade, é nesse ponto que a gente está trabalhando com escala reduzida, mas o horário de funcionamento da academia lá, ela vai das 6h30 até as 21 horas da noite. Ah, nossa, é bastante coisa. É Tem um bastante intervalo tempo. no horário de almoço? Isso, tem um intervalo no horário de almoço que é justamente para a gente fazer aquela limpeza mais pesada, né? O SESC Uhum. preza muito pela segurança e pela higiene, ainda mais no período que nós estamos. Então, tem um horário ali entre o almoço e o início da tarde que a academia é fechada para fazer uma limpeza mais forte, né? Vamos dizer assim. Uhum. E para todos os públicos, né? Os idosos,
pessoal mais Isso, na jovem. verdade, os idosos ainda não, né? Nós não voltamos com as turmas dos idosos, justamente respeitando aí as recomendações, né, de saúde e os decretos também. Então, o público de 60 anos ou mais ainda não retornou para as atividades na academia, né? Uhum. E nós estamos acompanhando o andamento aí da situação, até o novo decreto e até a gente receber diretrizes sobre a conduta com o público mais idoso, né? Então, daí a gente retorna com as atividades. Uhum. Bacana, cara. E, e tem mais, mas tem um projeto, assim, para quem não pode ir, você estava comentando é, em casa, para a pessoa acompanhar, né? Vocês, vai ter uma live, você comentou comigo, para que as Ah, pessoas tá. possam fazer Os, exercício em casa. isso. O Sesc Paraná, a página do Sesc Paraná, ela trabalha com exercícios que você pode fazer em casa. Então, você pode entrar lá no YouTube, né? Procura a página do Sesc Paraná e você vai ter uma gama grande de exercícios que você pode fazer em casa. E o objetivo realmente é esse mesmo. Você pega material teu que você tem na tua casa, cadeira, saco de arroz, saco de feijão, garrafa PET, você transforma nisso em um aparelho para se exercitar. Então, o Sesc Paraná, ele tem esse canal e é um meio de comunicação justamente para a gente poder manter a galera ativa aí, e a proposta do Sesc é você conseguir fazer exercício dentro da sua casa com o que você tem, né? Essa da live aí é uma ideia muito bacana, que vai ser o circuito Sesc de corrida em casa, corrida Uhum. estacionária, né? Ontem mesmo nós tivemos um treinamento sobre essa modalidade, então vai acontecer agora no dia 30/6, né? A inscrição, a participação é pública, então é gratuita, você só entra no site do Sesc Paraná /corridas, você já vai achar o link para você se inscrever, para você receber o certificado de que você participou dessa live. Então vai ser bem bacana. Até onde a gente sabe, vai ser uma corrida, né? Vão filmar o percurso nessa Uhum. live e vai ter alguém animando isso aí. Então você não vai ser só você ver a paisagem, você vai percorrer a corrida mesmo online, né? Você na tua casa, ditando o teu ritmo, o narrador fazendo a animação e também falando, oh, agora vamos mais forte. Enfim, vai ser um negócio bem bacana. E também, daí, paralelo a isso, você pode adquirir um kit, que é a nossa bag e a camiseta. Isso por um valor bem simbólico, mas esse Uhum. é opcional também. Você pode fazer a prova sem adquirir o kit. Mas só entrar no site do Sesc lá, tem as informações certinhas, e aí vai ser um negócio bem bacana. Você está Rapaz, convidado, hein, professor? cara, eu venho há tempos me preparando psicologicamente para essas corridas do Sesc, sabe? Aí, ó. Talvez E aí essa eu aí seja uma forma de você começar. começar o projeto, né, rumo aos 15%. E aí você adota o projeto 5 km agora também. KM. Ó, é um grande. Ó, eu vou falar aqui com a minha esposa Lígia aqui, viu? Falar para ela, ó, tem mais um projeto nosso aqui, é ó, 5 km. Aí, ó. Na É, verdade, se for a prova do SESC, é 6 km. Então, quando a gente puder fazer a prova, né, a prova presencial mesmo, daí você adota o projeto 6 km, que é a prova do SESC, e a nossa etapa aqui, se puder acontecer, vai ser no dia 24 de outubro. uhum. Cara, que bacana, né? Isso faz muito bem, né, para a saúde. Eu estava conversando com um colega nosso aqui, que foi meu ex-aluno, né, lá no Integrado, o Aluano, e, e ele estava falando algumas coisas, né? Eu entrei em contato com ele, entrei em contato junto com você, né, para falar sobre saúde. E uma coisa que é tanto bom que as pessoas que estão assistindo aprendem coisas e eu aprendo aqui também, Uhum. né? E essa Uhum. questão, por exemplo, desses projetos, dessa motivação, do treinamento em casa, do próprio treinamento lá na academia, né? Como que ela faz bem para a pessoa, né? Eu lembro que quando eu ia treinar lá, às vezes você tinha um dia inteiro estressante, sabe? No meu caso aqui, eu trabalho muito na frente do computador. Então, eu trabalho com cálculos, cálculo, conta, cálculo, livro, papéis. Aí eu saía, ia lá para o Sesc, era uma hora e meia de treino, parece que você tirava tudo, né? Ele é o tipo que um banho Descarrega, químico, né?
fala, né? É a endorfina, a adrenalina, né? E você dá aquela. Ontem eu comentei mesmo aqui, a gente foi treinar, eu e minha esposa, eu falei, olha, a gente tem tanto problema, mas vamos focar na gente, né? No bem-estar da gente, né? Porque os problemas vão estar sempre aí. E quando a gente investe, você começa a se Exatamente. sentir melhor, né? Você veste melhor, você tem mais disposição. O que eu queria algumas perguntas que eu deixei aqui para falar contigo é em relação, já que a gente está nessa época de Covid, né? Infelizmente é uma época difícil. Nós vimos ontem que aqui na nossa cidade tiveram mais 4 casos confirmados de uma vez, e nós notamos aí que algumas pessoas estão brincando com isso, fazendo festas, outras pessoas estão fazendo de conta que não existe problema nenhum, mas há um tempo atrás eu encontrei um amigo meu, um médico veterinário, e ele falou algo assim que deu o start. Falei, pô, eu tenho que falar com o Rafão sobre isso, né? Que ele falou, pô, corre o risco de mais da metade da população do Brasil pegar, né? Ele falou, aliás, a probabilidade é essa, né? Que mais da metade das pessoas peguem, aí a gente começa a tomar um outro rumo para a curva, né? Do contágio. E ele falou, você tem que estar bem. Se você estiver bem, com a resistência boa, com uma imunidade boa, aí você passa. Eu tenho uns amigos médicos que falam que a gente não sabe ainda as sequelas, né, de você pegar esse vírus. Mas se você tiver bem de saúde e quando você pegar ele, provavelmente você vai vencê-lo, né? Eu queria falar sobre isso com você, sobre essa questão da imunidade, da resistência, e o que a gente sempre fala, né, que não é o remediar, né, é a prevenção. Cuidando da saúde, você, de certa forma, já está se preparando para alguma coisa. Não só o Covid, para qualquer outras doenças, né? E é assim, né? A gente, acho, do ponto de vista científico, a gente sabe, hoje é inegável, até pelo número de trabalhos científicos que tem na área, né? Que quando você faz exercício, você fica menos doente, você tem uma melhor saúde e, consequentemente, uma longevidade maior, né? Isso já é bem provado pela ciência, né? O que a gente tem que cuidar é como você vai fazer esse exercício, né? Então, por exemplo, eu vou usar a nossa metodologia no SESC, né? A gente incentiva a prática de exercício físico justamente pelo que você falou, para ter um organismo mais forte, né? Um organismo mais resistente, desde que esse exercício também não seja um fator estressante do ponto de vista biológico, no sentido de deprimir a imunidade, porque o exercício, por exemplo, quando você treina muito forte, é natural que logo depois você tenha um déficit na sua aptidão física, justamente pelo fator estressor do que é o exercício, né? E nesse ponto você pode ficar suscetível a algumas infecções, natural, né? Eu, enquanto atleta que fui e também depois trabalhando com atletas, você verifica isso de forma até empírica, não precisa nem você usar métodos extremamente sofisticados do ponto de vista científico. Então, a gente prega que o exercício ele tem que trazer benefício, certo? Né? E que ele traga melhorias na qualidade de vida tua, e não ao contrário. Então, lá a gente cuida muito bem nesse sentido de você ter uma dose certa, vamos dizer assim, de exercício. Uhum. Eu passei por algo assim, Rafão. Eu, quando voltei, eu fiquei quase um ano parado, né? E daí eu voltei com uma vontade demasiada, né, de tirar o atraso, rapaz. E eu lembro que eu fiz um exercício, fiz um funcional pesado, assim, e a minha imunidade deu aquela. Na realidade, eu peguei uma gripe danada, né? Foi logo quase um pouco antes da quarentena, rapaz, eu fiquei preocupado, né? Falei, será que eu não estou aguentando mais os exercícios, né? Mas é isso que você estava falando, né? Aí, quando eu voltei a treinar agora na academia que eu tô, o instrutor, ele viu que eu estava meio forte, ele, calma aí, né? Vamos devagar, né? Tem tudo isso, né? Aí que é bacana, Isso, né? Você tá sendo assessorado, né? Ter um profissional de educação física, né? Porque do mesmo jeito que às vezes você pega muito leve, não faz um dia, não faz no outro, mas também tem aquelas pessoas que entram e querem tirar 10, 20 anos de atraso, né? e olha para você ver como é que é importante você regular isso, porque, por exemplo,
existem, para algumas pessoas, uma simples caminhada de 30 minutos pode ser algo desgastante, que ela vai ficar com aquela dorzinha muscular no outro dia, né? E para você que treina musculação, que faz uma atividade mais intensa, você tem que ter uma carga de trabalho um pouco maior para você sentir esses efeitos. Então, às vezes, o que acontece? A gente se baseia pelo trabalho físico em si. Poxa, uma caminhadinha de 30 minutos, quem que não aguenta? Pode ser que o teu corpo sinta de uma maneira que aparentemente você olhando não seja aquilo. Então, ele pode sentir muito mais do que você acha que ele está sentindo, né? Então, Uhum. é por isso que a gente tenta regular a carga de trabalho para que ela seja benéfica, né? Ainda mais nesse tempo, nesses períodos agora, nesse período agora que a gente tem que ter uma imunidade forte, então a gente regula o treino para a pessoa realmente não treinar demais, né? E o exercício exercer um fator ao contrário do que a gente quer. Uhum. Bacana, bacana mesmo. Voltando a falar do SESC, a gente comentou, conversou aqui um pouquinho antes de entrar no grupo aqui, ao vivo. O SESC também, além da academia, há outras coisas, né? Algumas outras coisas que já voltaram a funcionar. Você comentou sobre o restaurante, né? E também sobre um outro tipo, um serviço que não tinha, pelo menos quando eu ia aí, que é a questão da marmita, né? Que você falou, né? É o mesmo preço do restaurante, né? E as pessoas Isso, podem buscar aí, né? isso. E, A marmita, pode terminar, professor. eu lembro que o SESC também tem nutricionistas, né? Ele investe aí numa alimentação balanceada, né? Quer dizer, é um custo-benefício ótimo, né? Um restaurante aí para quem usa, né? Opa, a Ju, que é a nutricionista lá, ela cuida de uma forma muito bacana, né? Aliás, o SESC em si tem uma política na área de alimentação muito, muito séria, né? Então, não é porque eu trabalho lá e que faço as refeições lá, grande parte das vezes, né? Faço a refeição não só porque eu trabalho lá, mas porque eu confio, né, no trabalho das meninas, no trabalho da Ju, que é a nutricionista que cuida. E agora a gente está com essa também, né? Tem o restaurante aberto, respeitando o decreto municipal, e também o serviço de marmitas, sem entrega, né? Mas a marmita é o mesmo valor da refeição, que é R$ 8,80, né, para o Hum, trabalhador do comércio uhum. e dependentes, e, e a marmita é caprichada, rapaz. Eu falo para você que eu que como bem, me satisfaz muito bem aquela marmita. E olha que você é grande, né? É, Bacana. Rapaz, eu vou lá buscar, não há dúvida disso, né? A biblioteca ainda está, como que está? Parado, mudou? Faz tempo que eu não vou lá. isso. Faz uma visitinha, cara, lá e assim, a biblioteca ela deu uma mudada, né? Chama-se agora Espaço de Leitura, é um pouquinho diferente do que é nos tempos atrás, na época que você frequentava, mas é legal você ir lá ver como é que tá. Tem também a campanha do agasalho, que seria um tema aí, não sei, sugestão para você de chamar o Rodrigo, que está encabeçando essa campanha. É uma campanha que começou agora, né? A gente sabe da importância que tem a campanha do agasalho aí na sociedade, e é um tema bacana de ser Uhum. tocado, e começou agora também. A gente convida a tomar um cafezinho lá com a gente, trocar uma ideia, saber o que está acontecendo, fazer uma refeição, Uhum. Ah, com certeza. Com né? certeza eu vou. E bacana, bacana. Olha, só nesse começo de prosa aqui já fiquei inteirado de muita coisa importante, né? Eu lembro que eu fiquei alguns anos assim, que era diariamente lá, né? Ou eu estava lá para almoçar, ou estava para treinar, né? Algumas outras vezes na quadra, né? E como o trabalho do SESC é bom, eu lembro que a gente sempre elogia demais, é algo que funciona, sabe? É algo que funciona. Eu sempre falava isso para o Ciro. Falei, Ciro, cara, se tem algo que realmente funciona aqui no nosso país, é o SESC. Sem dizer que quando eu vou para São Paulo, eu sempre vou naquele SESC que tem essas grandes apresentações culturais, sabe? Por exemplo, lá da Pompeia e alguns outros. E sigo também aqui as lives que eles fazem, né?
e como que fomenta, de certa forma. Você vê que é algo com uma ideia assim entre o público e o privado, né? É algo que deveria tirar, vamos dizer assim, um exemplo de realmente de como funciona, né? Das ideias bacanas. Eu gosto muito, sabe? Não estou falando porque você está aí, não. Né? Eu sempre elogio, sempre gosto muito. O Rafão, Sesc, oi, diga. e se você ia falar do Sesc, eu falo Não, eu bastante. falo que não, mas eu falo, eu ia só, é igual você falou, não é porque eu tô aqui ou porque eu trabalho lá, mas o Sesc é uma instituição maravilhosa, se você for pegar todos os campos que ela atua, né? Então é fantástico todos os projetos que tem, a gente convida sempre a população e conhecer um pouco mais o Sesc, visitar a unidade, conhecer o trabalho, os serviços que tem, não só na área de esporte e lazer que a gente tem, né? Mas em tudo, né? Desde alimentação, educação, né? Cultura, enfim. Ok, deixa eu falar contigo, quem que passou aqui e deixou uma marquinha aqui na nossa conversa, né? O Anselmo Martins. O Anselmo, ele é músico também, ele esteve na cidade, ele é lá de Santo André, ele trabalhou no Corleone, ele trabalhou em alguns bares, sabe? E ele tá sempre aqui, né? Pelo Face, dando a cara, conversando, né? O Rotary Verdes Campos, o pessoal do Rotary que acompanha a gente tem um projeto na Santa Casa, agora está parado, infelizmente, mas toda a primeira terça do mês, né? Seria hoje, por exemplo, a gente ia lá Uhum. tocar uns moda e fazer um café com eles, né? Um grande abraço pessoal do Rotary. O Aluano, grande parceiro O aí grande Aluano, na luta, né? companheiro de professor, É, companheiro de profissão, aliás. eu falei para ele, falei, rapaz, eu tenho que sair do off, eu estou em off faz mais de um ano. Vamos lá. O Luiz Felipe, Jair Elias e o André Muraro Nunes. Ô, louco. André É, jogou basquete comigo. Um abração aí. ele está por aqui, ó, curtiu e provavelmente está assistindo a gente, né? Vamos falar um pouco de você. Você é daqui de Campo Mourão, Rafa? Não, eu, na verdade, dos meus 32 anos, eu passei mais tempo aqui, morando aqui, do que na minha cidade natal, que é Assis Chateaubriand. Mas nasci lá, minha família inteira de lá, desde pai, mãe, tio, avós, enfim. Mas, quando eu cheguei aqui em 2004, vim pelo professor China, né, da Aham. UTFPR. Ele fez a loucura de me trazer para cá para jogar basquete e eu adotei a cidade como minha agora, né? Rapaz, Então já são você está mais tempo aqui do que lá, você já é daqui, rapaz, já é nosso, né? Ah, Mouro, será? Não sei se dá para criar, mas dá para ser Mouro Chateaubriandense, talvez. é, Assis Chateaubriand, eu lembro que eu passo por lá, eu acho interessante o nome, porque é difícil você falar a primeira vez o nome é difícil, né? Primeira vez que Assis você falar. Chateaubriand para escrever também é pior. E é pertinho ali de Toledo, né? É caminho, né? Para quem faz essa estrada por Isso. Boiverê, né? Eu conheço assim quando eu passo por ali. A Jéssica Bianca também curtiu a nossa live. Ah, essa aí é minha namorada, né? Se ela não assistisse e curtisse, ela ia se ver comigo. E daí você veio para jogar basquete. Rapaz, eu achei que você era do interior de São Paulo, sabe, Rafael? É que o pessoal confunde, né? Assis São Paulo com Assis Chateaubriand, porque aqui, igual você falou, né? A gente geralmente não fala Assis Chateaubriand, né? Você Uhum, fala Assis, mas uhum, mas da região de Campo Mourão para cima, aqui em Maringá, Londrina, o pessoal meio que se perde, porque Assis não é tão longe daqui, de São Paulo, né? Então, uhum. quando você fala, eu sou de Assis, ele não sabe que é de Assis Chateaubriand no Paraná, é de Assis, São Paulo, ele acha. Mas eu vim do Paraná mesmo. Aí morei um ano em Marechal Cândido Rondon, depois vim para cá fazer um teste na equipe, acabei ficando e estou aí até hoje. Rapaz, eu quando conheci, você não tinha um sotaque de lá de Rondon, né? Você já falava Não, assim, nem deu tempo. do noroeste, né? Do norte. Não, não deu tempo.
É engraçado que na região ali você tá em Assis, o sotaque é bem parecido com o nosso aqui de Camorão, né? Mas você chega em Toledo ali já é outro, já muda. Toledo, Cascavel ali, você Já já é outra. muda totalmente. Marechal, então, nem se fala, né? Não, Cane- Marechal então é bem Rapaz, diferente. eu tenho uns amigos que vieram de Ponta Grossa, o professor Calegari e a Luana, e quando eles chegaram aqui, rapaz, que diferença, né? Você conversar com eles, né? De Ponta Grossa, o pessoal também um sotaque bem forte, né? Eu costumo falar que existem vários Paranás, né, dentro do nosso Paraná, né? O Paraná é um estado, eu nunca parei para, e nem tenho esse conhecimento em relação a outros estados, né? A gente sabe que cada estado do nosso Brasil é do tamanho ou maior que a maioria dos países por aí, e você tem vários Paranás, né? A gente tem esse Paraná aqui É, de Campo Mourão, que eu falo que fica aí numa divisa entre os mais sulistas e o pessoal do Sudeste, né? Que a gente é um pouco caipira já, né? Você vai para Maringá e é caipira, Londrina, o Norte é bem, né? Bem interior de São Paulo, o jeito de falar, né? As músicas que é. escutam, etc, né? E você veio para jogar basquete, você para cá ou não? Você veio, Peraí que deu uma cortada. opa, eu perguntei para Opa, você, Rafão, quando você veio para cá, você já veio para trabalhar com esporte? Quando você foi, veio? eu tinha. Foi assim, a história em si foi bacana, porque eu fui jogar um campeonato no Mato Grosso do Sul em 2003. E aí, na época, eu já tinha quase esse tamanho, e lá eu conheci dois colegas, né, que jogaram comigo aqui depois, e eles me falaram assim: porra, quantos anos você tem? Eu falei, cara, eu tenho 15 anos. Ele falou, nossa, mas desse tamanho já e tal, eu já tinha 1,94 na época, 15 anos, né? Ele falou, cara, eu vou pegar teu telefone e vou mostrar pro meu técnico, que é o China daqui, e ele vai te ligar e você vai fazer um teste lá em Camorão. Eu falei, não, tudo bem. Passei o telefone, mas, enfim, passou 1, 2, 3 meses. Eu, na verdade, não estava acreditando muito, né, nessa proposta. Aí, de repente, liga, me liga lá em casa, era o China, e falou assim, ó, é o seguinte, eu queria que você viesse fazer um treino aqui, né, o Popó e o Átila falaram de você, vem fazer um treino aqui, só que é um problema, se eu gostar do teu jogo e tal, e eu quiser que você fique, você já tem que trazer suas coisas e já ficar. Então foi mais ou menos assim. Uhum. Eu vim com as malas para ficar, mas podendo não ficar, né? E, Aham. enfim, fiquei 2 dias treinando aqui. Meu pai veio junto comigo na época. Ficamos 2 dias aqui, 2 ou 3 dias, não lembro. Fiz o treino e aí o Chino falou assim, ó, a gente gostou, vamos querer que você fique, então já. Aí dali para frente já fui para a pensão, morava numa pensão, já fiquei, já, enfim, daí já dali para frente não teve mais volta. Isso em 2004. Bacana, cara. E daí Campo Mourão foi criando aí uma tradição no basquete, né? Foi, eu tive a honra, né? Eu falo honra porque é um projeto muito bacana, a gente tem o carinho por ter participado, né? Eu fiquei no basquete até 2012, né? Depois segui o rumo para o Sesc e tudo mais, mas é um projeto que eu tenho muito carinho. Quando eu posso e tenho os jogos, eu vou assistir. Tenho contato com o Emerson, que é o treinador, né? Sempre é assim, a gente prestigia, a gente não está mais envolvido diretamente na execução, mas a gente prestigia porque é uma coisa que a gente fez parte e torce para que cada vez cresça mais. Uhum. E, a- e, e deve estar. Rapaz, eu sou, não sou tão por dentro, né? Às vezes a gente fica cuidando do nosso mundinho, né? Mas nessa época de paradeira, né? Como que faz, Afonso? Será que o pessoal, os atletas voltam para as cidades? Você tem uma ideia? Você está conversando com o pessoal aí do Olha, até basquete? onde eu sei, a equipe aqui, principalmente os mais novos, eles estão aqui, estão, né, estão ainda morando aqui, esperando o retorno das atividades, mas eu fico com um pouco. É difícil, porque gente que já viveu nesse mundo esportivo, não só aqui, né, eu digo, mas no geral, no mundo esportivo geral, principalmente o esporte amador.
vive uma situação muito difícil, né, nesse período, porque você depende dos jogos para mostrar o teu patrocinador, né? De forma geral falando, você precisa dos jogos para mostrar teu patrocinador e não está tendo, né? Diminui a arrecadação, às vezes daquela equipe que depende também de arrecadação de bilheteria, de venda de entradas, enfim, é uma situação muito difícil. E aquele atleta que conseguiu fazer um pé de meia, né? Que a gente costuma falar, ele está se Uhum. virando bem, mas muita gente não consegue, né? Muitos vivem de ajuda de custo. Então, é uma situação bem delicada nesse sentido. A Cara, gente que fica coisa. meio com dó, assim, né? Porque não é fácil. A vida de atleta no Brasil não é fácil. Cara, e é bacana a gente falar isso aqui, e de repente alguma pessoa que possa aí, tem os canais aí de realmente ajudar para tentar também em relação aos atletas que estão aí nessa condição, né, como você falou. Eu converso muito com meu amigo Edson, músico, saxofonista, e ele sempre fala disso, né? A gente tem na sociedade muita gente, obviamente, que precisa de ajuda, tem o pessoal mais carente, o pessoal que está desempregado, né? O pessoal que está doente, o pessoal mais velho, as crianças, né? E até os animais, que nós temos algumas instituições. Mas nessas épocas a gente tem que se atentar também a essas classes, né? Por exemplo, tanto os atletas, como você falou, e eu sempre converso com meu amigo Edson, os músicos, né, o pessoal dos eventos aqui, eu sempre falo para ele, cara, como que o pessoal está se virando, né? No caso, eu sempre trabalhei mais em eventos, fala. E daí, né? Por exemplo, o garçom, né, o segurança, as cozinheiras, o pessoal dos buffets, decoração, tudo começa a ficar muito parado, né? E, e tem que chamar, né, a sociedade para atentar a isso também, né? Aí a situação fica mais difícil, né? Porque quando você faz, eu vejo essas lives solidárias, né? Você é, ajuda quem sempre a gente ajuda e quem sempre vai precisar de ajuda, as instituições, mas também tem que estar dando uma olhada, né? Perguntar, e daí o pessoal, por exemplo, que joga basquete, o que que eles estão, como que eles estão se virando, né? Porque é uma coisa que exige da pessoa todo o tempo dela, né? Ela tem que comer, ela é atleta, ela tem que cuidar, né? O corpo muito É uma mais que. ferramenta. E daí vai o que que vai fazer, né? Chega num ponto desse aí, né? Até para se alimentar direito, né? Pode ter às vezes passa por um período desse e não tem um retorno como antes, né? Que hoje em dia eu imagino que eu sou bem por fora, desculpa, Rafa, mas eu vejo muito no futebol, né? O físico, esse investimento nessa tecnologia do esporte faz toda a diferença, né? Cada vez mais, né? Você tem que estar. Você tem Você, que. Uhum, você pega, né, as equipes de mais alto nível no Brasil e no mundo, né? Eles têm um trabalho multidisciplinar para cuidar dessa galera que é fantástico, né? Que vai desde do treinamento em si com o técnico e vai parar lá no serviço odontológico, por exemplo, porque hoje em dia a gente sabe que algumas infecções, né, são pegas pela boca. Então, assim, para você o tamanho de uma equipe para cuidar da segurança e do desempenho dos atletas, porque tudo interfere, né? Então, uhum. você imagina se nesse nível já é difícil cuidar, você imagina que o pessoal mais amador que, né, tem dificuldade, come às vezes e não tem aquele conhecimento mínimo de alimentação, né? Ele come aquilo que ele acha que deve comer, enfim. E nesse período agora a gente sabe da dificuldade, principalmente dessa galera, deve estar passando, né? Fora que eles não estão jogando, não têm a oportunidade de repente mostrar o trabalho e conseguir algo melhor, é uma coisa bem difícil. E a E o gente, que nem a gente, uhum. pode falar, Leandro. Tempo para o atleta é ouro, né? Porque se você pega no começo da carreira, é fundamental, né? No meio é o auge, é o apogeu, né? A hora de você estar. E daí no final também, né? Você não quer, você quer fechar com chave de ouro, né? E daí, se você dá um ano, por exemplo, é muita coisa, né, dentro de uma carreira de um atleta, porque, pelo menos, eu acredito que dentro ali da quadra, você tem um tempo, né, para começar e um tempo para terminar, né?
Você tem um tempo de vida útil, vamos dizer assim, de atleta. Vamos pegar um exemplo simples. A Olimpíada foi adiada, né? Então a gente sabe que os atletas de alto nível eles trabalham com rendimento e ciclos, né? Você Uhum. tem o ciclo olímpico, então não que ele comece a treinar agora para a Olimpíada, mas ele tem as fases de treinamento. Uma hora ele dá ênfase mais naquilo, outra hora ele dá ênfase em outra coisa. Mas geralmente, se você pegar os últimos 3 anos, os atletas olímpicos eles trabalharam para chegar nesse ano no seu pico de desempenho, né? Uhum. E aí você tem um adiamento das Olimpíadas. Isso afeta demais, né? O rendimento, todo o planejamento. Você tem que mudar todo o planejamento para tentar para o ano que vem, né? Se tudo ocorrer bem de acontecer o ano que vem, você está no mais alto nível possível que você pode estar. E aí tem um detalhe, por exemplo, você pega provas de velocidade, força e potência, né? O nível, o ápice desses atletas é por volta dos 29, 30 anos, 26, né? Então, se o cara está nesse limite aí e vai esperar mais um ano, no alto nível pode ser que já influencie no desempenho dele mais para frente, né? E a gente está falando assim de influenciar 1 milésimo de segundo, 2 milésimos de segundo numa Uhum. prova de 100 metros, por exemplo. Pode Uhum. fazer ele perder a medalha de ouro. Você vê como é que impacta de uma maneira muito grande, né? Uhum. Eu voltando lá na sua história, você falou que veio para cá, né? O técnico, né? Falou, já traz as coisas, né? E se rolar, você já vai ficar aqui, né? Rapaz, tem cada história de atleta, né? Bacana. Esse tempo eu estava conversando com um amigo meu e ele lutou. Ai, fugiu o nome dele. Depois eu lembro e te falo. Ele lutou junto com o Marquini, sabe? Aí ele Aham. contou para mim que eles foram participar também de um campeonato lá no Mato Grosso, né? Igual você falou que estava participando. Só que eles conseguiram um patrocínio público ainda, só para ir. Então, eles, para voltar, eles iam precisar de dinheiro e eles tinham que ganhar, sabe? Agora imagina, né? Você vai, para você poder voltar, você tem a obrigação de ganhar, sabe? E eles eram muito bons, né? Que ele fala assim que o Marquinhos era um atleta, né? Fora de série. E, e eles ganharam para voltar, né? Então, o dinheiro, grande parte do dinheiro foi para poder voltar, né? Aí eu fico imaginando, sabe? Como assim, né, cara? É super difícil a vida de atleta, né? Aí quando você fala, as Olimpíadas, e a gente começa a ver aquelas medalhinhas, né? E países, né, com muita medalha, né? Isso tudo é investimento, né? Isso tudo é entender, né? Sobre como funciona o atleta, como funciona o corpo, né? E aí uma série de coisas, né? Porque eu, por exemplo, vejo esses jogos como que eles demandam vários tipos de inteligência, né, Rafa? Por exemplo, trabalhar em grupo, uma disciplina, como você falou, desde a alimentação, desde o cuidado com os próprios dentes e vai no psicológico também, né? A pessoa entrar numa quadra, já imaginou você entrar numa quadra e num jogo a nível nacional, como o basquete entrou, né? Eu acredito que deve ser algo assim muito bacana. Por isso que, não porque eu sou profissional de educação física, né, mas como a nossa classe defende, mas por isso que a gente defende, por essas e outras, que a gente defende uma política de esporte, educação física dentro das escolas que seja mais presente. Porque a gente entende que o esporte como ferramenta educacional é muito importante para trabalhar esse tipo de coisa que você acabou de falar, né? O atleta ele tem que ser resiliente, em curto espaço de tempo, por exemplo, igual você falou, o rapaz vai lá, ele foi lá para competir, ele tinha dinheiro para ir, e ele não Uhum. tinha para voltar. Você entende na cabeça da pessoa o que que passa para ela ter que vencer, ou seja, mentalmente o cara, né, vira um monstro no sentido de força, de resiliência, de saber controlar emoções, né, saber que mesmo com tudo que ele pode fazer, ele pode acontecer dele perder, sabe? Então, é por isso que a gente defende uma política de esporte forte, no sentido de que o esporte é uma ferramenta bacana
dentro da escola e como formador, né? Uhum. Cara, há um tempo atrás, eu não sei se eu cheguei a contar para você, né? Eu fui num congresso científico lá em Cuba. E eu lembro, assim, você falou de Olimpíadas, né? Eu lembro que em alguns pontos eles têm um desenvolvimento muito bom, né? Pelo menos, por exemplo, no vôlei, e vários outros esportes, né? Não sei como está agora, Rafa. Eu não acompanho muito, mas eu lembro que eu olhava as medalhas e a gente ficava para trás, sabe? Daí eu falava, mas como assim, né? O Brasil é um continente, né? E eles são uma pequena ilha e eles têm todo esse desenvolvimento. Aí eu estava lá, né, sou curioso, eu falei, eu quero dar uma olhada nas escolas ou algum centro de treinamento, né? Alguma coisa eu quero ver, né? Eu falei, será que tem alguma coisa de diferente, sabe? E eu estava andando por lá, fiquei uns 4 dias para esperar o avião voltar, só que eles acabei não conseguindo, sabe? As escolas estavam fechadas, não Aham. deixaram. Sou de fora, né? E aqui a gente abre tudo, né? Pode vir, vem o que a gente faz, né? Em outros lugares não é tão assim. Mas eu fiquei pensando, né? Como que eles fazem isso, né? Tem esse desenvolvimento, né? Porque ó, eu tenho um cara, um educador, Rafão, que ele fala algo muito bacana. A gente é muito preso à questão da estrutura, né? Tudo é estrutura, né? E esse educador, ele é da Escola da Ponte, lá de Portugal. Ele veio para o Brasil, ele visitou as principais escolas, pregou do norte, veio em todos os lugares, né? E todo mundo estava esperando que ele desse um diagnóstico assim, falta estrutura, que é o que a gente fala, não tem estrutura. E não é só a escola, né? Não tem na saúde, não tem na escola. E ele falou, não, vocês desperdício, na realidade, de capital. Ele falou o contrário, porque ele fala assim, por exemplo, olha, a escola, eu não sei se você provavelmente é autodidata também, o atleta em geral mas eu e meus amigos, a gente aprendeu música sem ter uma grande escola, vamos dizer assim, sem ter um grande conservatório, né? Você vai atrás e vai aprendendo e vai se aproxima de quem sabe mais do que você e tenta pegar o máximo, né? Que é uma coisa que eu vejo que no esporte tem muito disso, né? Você vê alguém que faz algo diferente, você já está colando ali daí, né? Já ou tenta aprender ou tenta perguntar. É, E esse cara fala, ó, o que falta na verdade é um desperdício, porque grandes professores o Brasil tem. E eu fico imaginando isso para o esporte, né? Essa revolução da gente quebrar essa coisa de falar de uma hora para outra não vamos ter grandes estruturas, né? Infelizmente. Capacidade para ter grandes estruturas a gente tem, capacidade financeira. Mas falta, igual você falou, um olhar mais apurado, né, dessa classe política, né, que muitas vezes é insensível em relação ao esporte ou em relação às outras coisas. Mas se criar essa ideia como foi criado lá, que eu vi, eles não têm estrutura, Rafão. Olha, eu não consegui entrar dentro das escolas, outras, mas é óbvio, a gente nota isso, né? Lá é alguma outra coisa. Eles não desperdiçam conhecimento, por exemplo, de quem sabe mais. olha, e assim, que tem toda essa, né, coisa em relação a Cuba, né, mas igual você fala, a gente tem que olhar o que às vezes o país tem de bom, né? Uhum. Então, nesse caso é verdade, na área do esporte, eles cuidam muito melhor do esporte do que nós, né? No sentido de política pública do Estado mesmo. Tanto é que é isso, é uma ilha, né, uma economia pequena, né, não é um país rico, tem uma estrutura, né, que fica a desejar comparada à nossa estrutura aqui, mas ainda assim conseguem ter mais medalhas, por exemplo, que nós em determinadas modalidades, ou, por exemplo, nos jogos, né? Como já aconteceu por muito tempo. Então, poxa, vamos ver o que eles estão cuidando que a gente está negligenciando, né? Então, assim, Uhum. eu admiro particularmente nesse sentido como eles tratam o esporte lá, né? Que vai desde a escola até o alto rendimento. De os resultados, né? Eu, como sou leigo, né, eu observo muito isso, né? Você olha e fala, você fala, como é esse resultado aqui ótimo, né? Como, né? Muito bacana. Será que é Rafão, só e dinheiro em si? pois é, né? Pois é, né? Esses tempos, a gente, já que a gente está tocando em alguns, igual você falou, né? Algumas palavras assim que a pessoa escuta e ela já cria
né? Um muro, sim, se defende. É. Né? Uma palavra é Cuba. Uhum. A outra palavra é Guedes. Eu vou falar aqui, o Guedes falou algo que eu achei muito bacana, cara. Já que eu falei de eles não gostam de Cuba, eu falo deles também. Ele falou assim que o Brasil ele tem condição e a gente tem condição de reconstruir, né? Eles falaram disso naquela reunião que passou esses dias, né, sobre o Plano Marshall e começaram a falar sobre isso. Mas ele falou algo real: o Brasil, por ano, tem condição de reconstruir uma Europa do que a gente gera de riqueza, né? É questão a nível tanto federal, estadual e municipal, concentrar nas coisas que realmente façam diferença, né? Principalmente no capital humano, né? O capital Valorizar, né? humano, valorizar, né? E entender e essa sensibilidade, né? Entender que o cuidado físico, que o esporte é algo fundamental na vida do ser humano, né? Que não é só trabalhar e comprar smartphones ou outras coisas assim, né? O, você investir em atividade física, né, em políticas públicas de atividade física, você tem uma redução, não tem só a melhora do condicionamento físico da população, mas você reduz em outros lugares, né? Você, uma população mais saudável, usa menos o SUS, né, porque está mais saudável, porque tá mais resistente. Então, tem toda uma cadeia de efeitos que uma política pública de esporte e lazer ou de atividade física pode acarretar, né? Então, não é só em si a prática da atividade física, mas os efeitos que ela pode trazer para o sistema em si, para a comunidade em geral, né? Isso Uhum, a gente, principalmente os grandes pesquisadores da área, né, eles falam, né, do investimento nesse sentido também, de uhum. você pegar, investir em qualidade de vida das pessoas, né, não só em poder de consumo, como você disse, mas valorizar outros segmentos da vida humana. Isso pode ter um efeito econômico, social muito grande, de Sim, sim. economia para o Estado, né? Enfim. Uhum. Cara, e é uma coisa, a gente vem e às vezes fala questões que são óbvias, né, mas que devem ser faladas, né? A gente vê como a internet hoje em dia tem um poder sobre o que é falado nela, ou escrito, ou publicado, né? Que a gente está, muito se fala, né, sobre o que é ou o que não é, e as pessoas acabam não sabendo mais, né? Se o que está lendo ou está ouvindo realmente é aquilo que ela pode acreditar, né? E é fundamental quando eu penso assim, quando você vem falar de temas como esses, assim, e principalmente com quem é da área, né, como você, para que as pessoas que conhecem, elas possam se identificar, né? Fala, pô, né, de repente ela está levando uma vida, vamos falar a nível pessoal, assim, né, principalmente aqui na quarentena, e falta pouco, né, para ela ter uma qualidade de vida melhor, e essa qualidade de vida melhor nem sempre precisa estar atrelada aí vamos dizer assim, na verdade ela tem tudo, é o que o professor lá da Escola da Ponte falou, é um desperdício de, de condições, ela tem tudo ali, como você disse nesse projeto do SESC, né? Ela pode, por exemplo, a nível de saúde, ela dentro de casa, ter os seus próprios, a própria maneira de fazer o exercício e ter uma condição de vida melhor. Deixar de gastar dali, sei lá, dali um tempo, tudo que ela ganhou em médico, em remédios e outras coisas, né? Por essa prevenção. Por essa prevenção. Você E falou que até o saco de arroz ele vira. Você pode. vira equipamento de exercício, né? Né, Ah, aqui em casa mesmo, várias vezes, né? Banco, cadeira, né? Saco de aham. arroz, balde. Se você for um É, pouquinho criativo, você consegue ter uma academia em casa e você nem sabe. rapaz, eu de vez em quando chegava, agora eu quero voltar a essa animação de treinamento, mas eu chegava, né, para fazer o tríceps, né, você usa, né, a cadeira e o sofá, né, para fazer os banquinhos, né, da academia, né, É, ué. e, e alguns exercícios são, por exemplo, a questão dos abdominais, né, que a gente faz na academia,
né? Você pode fazer tranquilo, né? É, o que mais, assim, que eu posso imaginar? Cara, eu imagino que essa live vai dar muitas ideias boas, assim, né? Vassoura, rodo, tudo você pode adaptar para fazer exercício. Quem tiver interesse, que estiver assistindo, visita a página do Sesc no YouTube lá, você vai ter, nossa, uma imensidão de exercício que você pode fazer em casa. Se às vezes você está pensando assim, poxa vida, estou em casa, né? Não sei o que que eu não tenho um banco de supina aqui, não tenho um leg press, não tenho uma esteira. Não, você pode usar outras coisas. Você pode fazer uma corrida estacionária, igual a ideia do circuito Sesc em casa, né? Você pode fazer essa corrida usando o relógio da parede, enfim. Dentro da página do Sesc a gente tem muito, mas muita ideia mesmo. Vale a pena a pessoa entrar lá para ver. Rapaz, essa corrida eu fiquei aí curioso para saber como que funciona, hein? E só para eu entender, você viu que a conversa vai indo e Vai, voltando, né? Vai indo e é, voltando. Você, a live vai ser assim, hein? A pessoa vai estar correndo e você vai estar seguindo ela, então na tela ela vai estar caminhando, ela vai estar fazendo um percurso, né? exatamente. E você E vai estar vai ter olhando. um. Isso. Uhum. E vai ter uma pessoa animando também, dizendo assim, ó, agora é uma subida aqui, vamos apertar o ritmo aí, entendeu? Então vai ser assim, vai ser bem legal, vai ser bem interativo. A pessoa vai poder se comunicar, e, se quiser, né? Se comunicar pelo meio do chat, enfim, vai ser um negócio bem legal. E eu Cara, acho que você tinha que participar, hein, professor? Fica a dica aí. Quero ver lá o print é o e o certificadinho de quem participou. Projeto projeto, 6 km agora. o projeto 6 km, hein? Eu vou começar minhas caminhadas aqui, eu vou baixar um aplicativo aqui no celular, vou marcar você, né? Vou postar, né? Tem só para falar algo, não sei se você já viu, tem um vidinho do Stallone, que a pessoa fez uma montagem, né? Que ele é o Stallone, o crossfiteiro, né? Tirando sarro do pessoal do CrossFit. E ele chega numa parte que ele não está vendo, né? Do Rock, do filme do Rock, né? Ele não está vendo o resultado. Aí a namorada dele fala assim: mas você tem que postar no Instagram, você tem que postar no Face. Cara, eu tenho. Se não postou, não fez, né? Cara, só que eu entendi mais ou menos isso. As pessoas olham, tal, essa necessidade de audiência, né? Que eu acho que muita gente tem, o esportista, o músico tem, né? Você grava as coisas aqui no fundo de casa e já posta, né? E daí vem alguém curte, né? Alguma coisa assim. E eu, até pouco tempo atrás, não entendi essa coisa, né? Mas quem pratica esses esportes também tem. Tem um casal de amigo meu que eles fazem CrossFit e eles filmam subindo na corda, descendo, corre e tal, né? E eles conseguiram um resultado, cara, assim, 6 meses. Esse amigo meu, eu acho que já está tranquilo para fazer esse projeto 6 km, né? Eu vou começar o meu projeto 100 metros rasos, só que caminhando, né? Para Bem chegar devagar, né? a essa resistência que na realidade é fundamental, né? Em tempos de Covid, você está firme, imunidade, resistência, né? Você tem que estar inteiraço, assim, né? Se o negócio vir, você não tem como falar, sai fora, né? Sai de perto, não dá, e você acaba pegando, mas você está inteiraço aí para aguentar o tranco, né? E a gente sabe que uma das coisas que o Covid afeta é o sistema cardiorrespiratório, né? Tipo, principalmente o respiratório. E você ter uma aptidão cardiorrespiratória em níveis elevados, com certeza te ajuda a enfrentar isso daí com muito mais facilidade, sem dúvida nenhuma. E você falando esse negócio de Instagram e tudo mais, para quem trabalha, principalmente para quem é professor mesmo, né, de academia ou personal training, isso aí já virou uma ferramenta de trabalho. Você mostrar que você também pratica e que você faz, né? Querendo ou não, os seus alunos, né, quem te procura para esse tipo de serviços, ele te olha e fala, não, é esse cara aí que eu quero, né?
Lógico que a gente tem uma coisa ligada ainda ao biotipo da pessoa, né? Uhum. A gente já, no campo da educação física em si, a gente discute muito isso, né? O mais fortão é o melhor profissional. Às vezes pode ser que não, né? Mas Uhum. isso, a imagem em si impacta muito. Infelizmente e felizmente, porque a profissão só cresce, né? É o cartão de visita, né? É o cartão de visita, né? Por exemplo, eu sei que às vezes é preconceito, mas se a pessoa for da minha altura e falar que é jogador de basquete, você vai falar, pô, Eu vou falar, né, apesar que vamos teve, ver o né? que esse rapaz faz na quadra, né? Mas Não, a você gente já já vai teve olhar, muito jogador baixinho, né? Mas você fala já, assim, vamos ver o que ele apronta, né? já teve alguns, aliás, assim, na NBA, né? Não, já teve gente que fez diferença Ah, não tem tanta altura, né? ó, você pega Muggsy Bugs, 1,64 m, 68, não sei. Vai menor que eu. Então, aí Mas, você tem tem um que é Isaiah Thomas. Tem o Isaiah Thomas também, que é 1,80 m, 1,80 m e pouquinho. Para o nível de NBA, são pequenos demais, né? A média é 2 metros, 2,5 m. Eu, com 1,99 m, sou baixo. Principalmente rapaz, a posição que eu jogava, né? Que era ala pivô. Lá não seria ala pivô nunca. rapaz, mas você já. Esses jogos que você faz, aqui a nível do nosso basquete paranaense, aí a tua altura é bacana, não é? Você vê poucos centímetros de diferença. Você falou da questão lá dos Estados Unidos, né? Eu cheguei, no nível que eu cheguei, eu consegui me virar, né? Uhum, Só que você tem a transição, assim, por exemplo, quando eu saí do juvenil para ir para o adulto, então eu saí de um pivô no juvenil que era considerado até, vamos dizer assim, entre aspas e muitas aspas, né, dominante, para você ir para o adulto e ser banco e entrar para marcar. Então, uhum, aí já mais uma coisa que o esporte ensina, né? Que você tem hora que você tem que dar uma baixada na bola e esperar a tua vez, né? Aquela coisa da paciência, né? A minha geração não tem muito disso. Os mais novos também, às vezes, não tem muito disso. Esperar a tua uhum, hora, né? uhum, Então, quando eu cheguei no adulto, minha característica de jogo teve que mudar, né? Porque eu já não tinha mais a presença física que eu tinha quando era juvenil. Eu já ia para o adulto onde eu tinha pessoas do mesmo porte ou maior que eu. Então você tem que se adaptar, né? Então meu estilo de jogo quando eu cheguei no adulto mudou completamente. uhum. Já por causa disso, no Brasil, né? Mas você pega, hoje cresceu muito mais, então você tem aí mais divisões, mas, por exemplo, o nível de NBB mesmo já mudaria completamente também, né? A galera, o nível dos jogadores tem melhorado muito, né? E consequentemente, também a altura, tamanho, peso, né? Tudo influencia para você se dar bem naquela posição ou não. Por exemplo, você pega um cara do meu tamanho, mas que pesa aí 90 quilos, 80 quilos, ele já não consegue jogar lá embaixo, né? Que a gente chama de garrafão, né? Aham. Ele já tem que jogar mais em cima pela característica, mais leve, mais rápido. Então, Uhum. são vários fatores que fazem uma pessoa ser daquela posição ou não, ou altura. Por exemplo, o rapaz baixinho com pegada da NBA que joga, né? Ele é baixo, porém ele é muito rápido, tem muita habilidade. Então isso e essas características fazem com que ele se destaque e consiga jogar no meio dos grandões. Uhum. Rapaz, eu preciso assistir mais. Assistir mais os jogos, né? Apesar que eu tenho dois agravantes aí. A altura, né? Aí eu ainda tenho para passar a idade e esses projetos ainda, que é o 15% e o 6 km, né? Que nós implementamos hoje, o projeto 6 km, para chegar, né? Mas eu acho que é nas quadras aqui de Campo Mourão, batendo uma bolinha, dá, né? Eu tenho um amigo meu Ô, que louco. joga basquete, eu fujo um pouquinho dele por causa que por conta da viola, do violão, eu acabo deixando as unhas maiores, né? Rapaz, e toda vez que eu vou jogar, eu dou um jeito de quebrar, né? É igual goleiro de futsal. Teve uma época que eu jogava até razoavelmente, mas falei, vou ficar sem. E o medo, né, de você machucar realmente a mão. Para o músico, isso né, o atleta sabe se virar, né? E corre atrás e tá preparado, né? Rafão, nós chegamos aqui, né? Praticamente 1 hora. Eu vou falar aqui o pessoal que
bastante gente, sabe? Bastante gente passou por aqui, Viu? Que bom. né? Bastante gente. A Monique Reis, curtiu? A Monique está aí com vocês? Ex-companheira de Sesc, está em Ah, outros rumos agora, aham. mas um A abraço Iraí, para ela. bacana, né? Esses dias ela curtiu algo aqui também, tá? O bacana da internet é isso, né? A gente não perde o contato, né? Às vezes não pode se ver. A Iraí de É, Matos, né? E tem Fernando Turim. Turim é companheiro de Sesc lá de Toledo. Um Ah, abração aí, Turim. Trabalha, pô, é técnico de atividades lá do Sesc Toledo. bacana. Camilo Godoy, é teu parente? Esse é meu pai, né? O- Eu vou adicionar ele aqui, cara. Pode Vou adicionar. adicionar ele aqui, né? A Cleo Sarro. Cléo é minha tia. Então, Pessoal de bacana. Assis lá, todos esses. Aí, ó, você já chegou no Velho Oeste. Chegou no Assis, igual eu falei, o nome, agora eu sei falar bem, Assis Chateaubriand, mas a primeira vez que eu falei foi difícil, né? Mas é uma região muito bacana, né? Toledo, ali perto de Assis, pô, que região legal, né? A gente também, às É vezes, tem. bem desenvolvido, né? A É gente, bacana. Eu gosto de lá. Não é porque eu nasci lá, não, mas é uma região muito bacana. a gente às vezes precisa dar uma saída aqui, né? Dar uma olhada, ver o que o pessoal está fazendo, o que está funcionando ou não, né? E trazer para cá. Isso. Rafão, cara, obrigado, viu? A nossa prosa, né? Desculpe se eu já falei um pouco de política aqui, a gente conversava no Sesc, né? E falar, isso que a gente nem tocou em determinados assuntos ainda, né? Mas fica muita prosa aí para outras lives ou para quando eu for, né? A gente se encontrar por aí, né? Se Deus quiser, as coisas Opa, voltam ao normal, né? Poder se sentar num lugar, tomar algo e botar as prosas em dia, né? Falar dos é, projetos. era legal o nosso papo no Sesc lá, porque a gente falava além, não só de treino, né? De tudo que envolvia o momento atual, enfim, mas eu que agradeço, Leandro, até pelo espaço que você deu para a gente falar de algumas atividades do Sesc, né? Uhum. Principalmente do ramo de esportes aqui. Convidar você para ir tomar um café lá, com a nossa equipe lá, né? Conhecer a Tiana, que é a nossa gerente também executiva. Fica à vontade. E assim que você precisar de alguma coisa, né? Tamo aí. Opa, Deus, se Deus quiser, logo daqui a um tempão eu estou voltando lá também. Gosto muito de lá, viu? Tudo que vocês fazem é muito bem feito, os projetos são muito bons. E Isso é de casa, como diz. maravilha. Rafão, obrigado. Aí, bom almoço para você. A gente, Obrigado, você também, Leandrão. estou sempre por aqui também. Precisou dar um toque. Beleza, brigadão, hein? Valeu.